Shalom Adonai, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo te sejam multiplicados abundantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o seu chamado vocacional, sacerdotal, sendo sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo nos destinou para isso, pregar o evangelho do reino de Deus, anunciar as boas novas da salvação que nos foi dada de graça devemos dar, compartilhar o evangelho genuíno, a sã doutrina, a palavra pura, verdadeira, viva, fiel e eficaz, a palavra de Deus pura. Hebreus 4:12, assim diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus é pura, verdadeira, fiel e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esse texto em Hebreus, no seu capítulo 4, a carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 4, o verso de número 12. Versículo de número 12. Graças a Deus, tudo bem com o irmão e com a irmã. Mais uma vez estamos aqui. Gravamos o vídeo na parte da tarde, mas o celular, mais uma vez, aquela batalha. Mas quando nós vamos falar sobre esta temática, principalmente do tempo que nós estamos vivendo, os últimos dias, os últimos instantes, vivemos o princípio das dores, como foi profetizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Rei da Glória, está voltando, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, vemos todos os sinais se descortinando no palco profético do mundo. Graças a Deus, as profecias estão se cumprindo literalmente, cabalmente, profecias que foram profetizadas pelos nossos irmãos Isaías, Daniel, Zacarias, os profetas do Antigo Testamento, e também pelo próprio nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo. Ali o sermão profético é a maquete perfeita que o nosso Senhor Jesus Cristo falara sobre o final dos tempos. As 3 perguntas maravilhosíssimas, quando Jesus acaba ali de censurar os escribas e os fariseus, em Mateus, no seu capítulo 23, o Senhor se retira e vai até o Monte das Oliveiras, em Betfagé. Ficava de frente do templo, hoje onde que é sitiado ali em Israel, em Jerusalém, o dono da rocha, né, aquela cúpula dourada, né, o Monte Moriá. Jesus Cristo vai até o Monte das Oliveiras e 4 discípulos vão em particular e fazem essas 3 perguntas de cunho escatológico. Senhor, né, João, Pedro, Tiago e André, Senhor, quando serão estas coisas? Primeira pergunta: e que sinal haverá da tua vinda, da volta, do advento da segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo e do fim do mundo? Estamos se aproximando. Até a NASA, né? É uma matéria que você estava vendo, reconheceu que o Brasil, em até 50 anos, será inabitável. Pois é por isso que eles estão fazendo pesquisa, milhares de pesquisas para tentar habitar Marte, mas não vai adiantar. Nós, servos de Cristo Jesus, 2 de Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, a promessa de Deus, a promessa de nosso Senhor e Salvador e Redentor Jesus Cristo, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. Graças a Deus. Por isso, não é uma teoria da conspiração,
é a palavra de Deus, são as palavras de Deus, as promessas de Deus, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. João, no seu capítulo 1, versículo 1 ao 6, no princípio era o verbo é palavra. No princípio era o verbo, assim diz a palavra do Senhor. Está em João, no seu Evangelho de João, no seu capítulo 1, versículo 1 ao 6. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Jesus Cristo, Yeshua, Jesus Cristo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito, que você consegue ver aí, nada do que foi feito se fez. Nele, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador e Redentor, Jesus Cristo, no eterno Yahweh, nosso Deus e nosso Pai, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus Cristo, diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a luz do mundo, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, a pedra angular, Jesus Emanuel, Deus conosco, é o Senhor Jesus Cristo, o ancião de dias, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, a porta do curral das ovelhas, a testemunha fiel, Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, Jesus Cristo, o príncipe dos reis da terra, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, o alfa, ao alfabeto no grego, né? As duas primeiras letras, alfa, A é alfa e Z é ômega, no alfabeto grego, que foi originalmente escrito. O Novo Testamento é no grego, o Antigo Testamento é no hebraico e aramaico também, o Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio, o início de tudo e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus Cristo está voltando. Graças a Deus por isso. Tudo bem com você, meu irmão, minha irmã? Quem vos fala é o irmão Rod. Estamos aqui com muita alegria, com muito gozo na nossa alma, regozijo pleno em Cristo Jesus, na presença do Espírito Santo. Iremos trazer essa carta direcionada do Espírito Santo. O Espírito Santo irá falar conosco, aos nossos corações, através da narrativa das Sagradas Escrituras, no texto sagrado, nos ensinos de Jesus. Pode deixar marcadinho na sua Bíblia Sagrada, em Lucas, no seu capítulo de número 14, a parábola da providência. Iremos sobre o discipulado, sobre seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. A referência também está lá em Lucas, no seu capítulo 9, o versículo 23 e 24, a renúncia. Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos instrui em Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos: assim diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, versículo 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas qualquer que por amor do Evangelho, e por amor de mim, por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, e do Evangelho, perder a sua vida, a salvará. Esse é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, a sã doutrina, onde Cristo, a doutrina cristocêntrica, onde Cristo Jesus, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, é o centro de tudo. É o nosso Senhor Jesus Cristo, é o mestre.
Nós devemos obedecer os mandamentos de Cristo Jesus, os ensinos de Jesus Cristo, não a doutrina de homem. Jamais, de forma alguma, mas devemos nos aprofundar meditando nos ensinos de nosso Deus, nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, estudando a Bíblia Sagrada, meditando, lendo, meditando, examinando as sagradas letras, as sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, a única regra de fé e prática e conduta do cristão. A nossa regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é uma fonte. Imagine uma fonte aí, meu irmão, minha irmã. É uma fonte de bênçãos inesgotáveis. Pois quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo o próprio Deus. Amém? Se você não é inscrito ainda neste canal, já vou fazer um convite encarecidamente. Clique aqui embaixo em inscrever-se, deixe o seu like aqui ao lado e se inscreva. Ative o sininho das notificações também. Clique em todos, que é os próximos vídeos que nós postarmos aqui em nosso canal, sempre trazendo uma mensagem de Deus, você possa receber automaticamente aí em seu aparelho celular e ser abençoado. Nós somos abençoados pela palavra de Deus. O irmão Rod, quem vos fala, é só o emissário, o mensageiro para transmitir essa palavra de Deus para esta comunidade. Aqui é uma comunidade de fé saudável, para um mundo melhor. Trazendo sempre o texto sagrado, a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé. Nunca devemos dizer o que a Bíblia não diz. É melhor ficar aquém do que ir além, forçando as Escrituras e gerando elementos heréticos, heresias. Devemos ter muito tato, muita prudência, muito temor, muito tremor, para não excedermos. Não devemos dizer o que Deus não nos diz para dizer. Só o que o Senhor nos instrui pela palavra de Deus, abrindo as sagradas escrituras, estudando, meditando. Por isso é tão importante, meu irmão, minha irmã, você fazer um plano de leitura anual, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, plano de leitura, mas meditando, estudando as sagradas escrituras, para não ser enganado neste tempo de engano. Jesus falara, como nós acabamos de trazer em Mateus 24, em paralelo em Lucas no seu capítulo 17 e 21, em paralelo também no Evangelho de Marcos. Jesus Cristo falara sobre os sinais que estão se cumprindo no mundo inteiro, o palco profético, todas as profecias que o Senhor Jesus Cristo profetizara sobre o princípio das dores, guerras, fomes, pestes, o amor de muitos se esfriando, a apostasia, que é o abandono da fé, e o tempo do engano também, guerras e rumores de guerra. Nós estamos vendo a guerra em curso aí entre a Ucrânia e a Rússia, já vai para quase 3 anos, 2 anos e meio. Agora, essa escalada que está maior ali no Oriente Médio, entre a Palestina, o Irã e Israel, começou ali no 7 de outubro, quando o grupo Hamas atacou. Nós vemos os desdobramentos e ocorrerá mais desdobramentos aí, em escalada muito mais intensas. Ou seja, Jesus Cristo profetizou isso há 2030 anos atrás, como nós falamos, quando esses 4 discípulos fazem essa pergunta de cunho escatológico e para nos abençoar, para nos admoestar, o nosso Senhor Jesus Cristo deixou registrado como seria. Os nossos irmãos evangelistas registraram. Apóstolos de Cristo Jesus, posteriormente, depois da ascensão de Cristo Jesus, os nossos irmãos, apóstolos de Cristo Jesus, e hoje o Espírito Santo vai nos conduzindo. O Espírito Santo vai nos capacitando e mostrando, nos guiando em toda a verdade, de tal forma que nós entendemos o palco profético, as profecias se cumprindo literalmente, cabalmente, o que tange o advento da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos nos alicerçar a nossa fé
Cada vez mais em Cristo Jesus, olhar para o alto, para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé cristã. Então nós vamos desenvolvendo uma fé robusta, sempre embasado nas narrativas do texto sagrado. Uma fé vibrante, alicerçada em Cristo Jesus, para o crescimento espiritual, nas pregações fundamentadas na palavra de Deus, nas narrativas do texto sagrado do Senhor. E perseverar. Devemos perseverar na sã doutrina, na perseverança dos santos, como a igreja primitiva, meu irmão, minha irmã, ali do primeiro século. A igreja primitiva, após a ascensão de Cristo Jesus, nasce a igreja primitiva ali em Pentecostes, em Atos, no seu capítulo 2. Aquele primeiro discurso de Pedro, de Simão Pedro, já vieram 3.000 almas, quase 3.000 almas se ajuntaram. Nós vemos essa narrativa em Atos, no seu capítulo 2, e a referência também ali em Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 1 ao 4. A igreja que acende o derramar do Espírito Santo. Amém? Como a igreja primitiva, né? Unida num só propósito e fortalecida, né? Contra esses ataques espirituais que nós estamos vendo agora. E edificada e consolidada na sã doutrina, doutrina cristocêntrica, onde Cristo Jesus é o centro de tudo, não o homem. Nós só somos o emissário para transmitir a palavra de Cristo Jesus, com muito temor, com muito tremor. A sã doutrina, pregar o evangelho do reino de Deus. Olha como Jesus ensinou, quando o próprio Senhor Jesus Cristo inaugurou o ministério terreno. O nosso Senhor Jesus Cristo, como sai, né? Ali em Cafarnaum, Galileia, em Jerusalém, na cidade marítima de Tiro e Sidom, as cidades marítimas, como pregou em Magdala, o nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o reino de Deus a vós, a vocês, a nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então, nós vamos crescendo no entendimento, na sabedoria que vem do alto, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo nos instruiu. Né? Nós como membros, né, vivendo no amor genuíno, na graça e na fé, no estudo da palavra de Deus, e na comunhão com o Eterno, com Yahweh, com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo no hebraico, né? E na educação, da justiça divina, né? Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, meu irmão, minha irmã. Como está lá, né? Em Atos, no seu capítulo 2, a igreja primitiva aqui nasce ali. Passaram 2 milênios. Devemos orar a Deus por discernimento espiritual, para não sermos mais enganados por essa heresia terrível, diabólica, do evangelho, falso evangelho, né? Da teologia da prosperidade. Isso é demoníaco. Devemos combater o bom combate contra essa heresia deplorável, que oferece, vem para Deus, que Deus dá riqueza e saúde. Não é verdade. O Senhor já nos deu tudo, mas usar o Evangelho para isso é uma heresia deplorável. Nós estamos vendo, principalmente o que tange esses últimos instantes. Mais de 1.500 religiões, de placas de igreja, só no Brasil, 35.000 no mundo inteiro. Jesus Cristo falara que se levantariam os falsos profetas e os falsos cristos nos últimos dias. Assim diz o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se será salvo. E se levantará
muitos falsos profetas. E se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos, que farão tão grande sinais e prodígios de mentira, que se possível fora, enganariam até aos escolhidos. Pode enganar até nós, irmãos, se nós não estivermos atentos nos sinais. E esse é um dos sinais, o tempo do engano. Devemos meditar uma imersão. Imersão, que é imersão? Mergulho completo no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nos ensinos de Jesus, para nos prepararmos espiritualmente contra ataques espirituais. Amém, meu irmão? Minha irmã? Vamos ao texto então, em Lucas, no seu capítulo 14. Espero que essa palavra de exortação venha cair dentro de nossos corações e produzir bons frutos para o reino de Deus. Vamos ao Lucas, no seu capítulo 14. A parábola acerca da providência. Vejamos lá esta narrativa tão contundente. E para o nosso aprendizado, nosso Senhor Jesus Cristo irá nos ensinar neste momento. A parábola acerca da providência. Lucas, abre a sua Bíblia Sagrada em Lucas, no seu capítulo 14, o versículo 25 em diante. Ora, ia com Yeshua, com Jesus, uma grande multidão. E voltando-se Jesus, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ensina o propósito do discipulado. É renúncia, nós seguirmos a Cristo Jesus. Olha que tremendo, meu irmão. Vamos continuar. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, aí a parábola, mas qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, né? Devemos fazer a conta dos gastos, quando nós vamos gastar naquela torre, naquele edifício, dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, os fundamentos, os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Versículo 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, olha que tremendo agora, o estudo, o ensino poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a temática principal, a renúncia, né? Assim, pois, qualquer de vocês, qualquer de nós, agora aplicabilidade para nós, irmãos queridíssimos, Igreja de Cristo Jesus. Assim, pois, qualquer de nós, de vós, de vocês, de nós, que não renuncia, o Evangelho de Cristo Jesus é renúncia. Renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, tem que renunciar o mundo. De novo, assim, pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, ó versículo 34. Mas se ele degenerar, com que se adubará? Com que se salgará?
se perder o gosto, ficar insípido. Não presta nem para a terra, nem para o monturo, monturo é lixo, né? Monturo, lança-no fora. Lança-no fora porque não presta para nada. Nós somos sal da terra e luz do mundo, como Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina lá em Mateus, no seu capítulo 5, o verso 16 ao 19. Somos sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal não salgar e se a luz não iluminar, Jesus Cristo nos ensina, nós somos sal da terra e luz do mundo para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação, pregar o Evangelho do reino de Deus. Se a gente não fizer isso aí, nós somos um sal que não tem gosto, não salga, então não presta para nada, só para ser lançado fora. Por isso devemos pregar o Evangelho do reino de Deus, meu irmão. É um chamado para renunciar e pregar o Evangelho do reino de Deus. Olha o alerta que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deixa aí no final, no versículo 35. Quem tem ouvidos, olha que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que se atente. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que esta palavra de exortação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou neste momento, venha cair em terra fértil, dentro de nossos corações e produzir bons frutos para o reino de Deus, para o reino de Deus, para o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. E através da tua vida, meu irmão, através da minha vida, através de nossas vidas, possamos proclamar o Evangelho do reino de Deus enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Tempo e fora de tempo devemos falar do amor de Cristo Jesus na nossa casa, nas ruas, nas praças públicas, na internet, e sim, aqui na internet. Levarmos a palavra de Deus, meu irmão, se encorajar cada vez mais, amém? Em nome de Jesus, que esta palavra venha fortalecer a tua vida, as nossas vidas, e que possamos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus a todos os povos, de todas as formas, com graça consciente, com intrepidez, ousadia, sabedoria, temor, tremor e também com muita autoridade e com muita temperança, levando o amor de Cristo Jesus para todos os povos. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu te amo em Cristo Jesus. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem importantíssima para todos os seus contatos. Ficamos por aqui. Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã. Um abraço do evangelista Rod. Até a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. Até lá.